utilizar iniciar. Ok, vou colocar aqui para compartilhar. Então, boa noite. Começando hoje aqui a nossa aula. A gente vai voltar só num tópico que a gente tinha deixado aqui pendente da aula passada, onde a gente está tratando, né, a nossa disciplina é de gestão de desempenho e retenção de talentos. E aí ficou algumas práticas, né, de treinamento e desenvolvimento e responsabilidade social pendentes da gente começar hoje. Então, vamos comentá-las antes de dar sequência para a nossa última etapa. Bom, então, quanto a treinamento e desenvolvimento, a gente já viu muito sobre esse tema, né, aí ao longo dessa disciplina e outras disciplinas relacionadas à gestão de pessoas, e a gente já sabe que treinamento e desenvolvimento são estratégias essenciais para alinhar as competências dos colaboradores aos objetivos organizacionais, né? Então, todos os colaboradores, quando ingressam numa empresa, eles passam por treinamentos para aprender sobre a empresa, sobre o negócio da empresa, sobre o setor, sobre as atividades que ele vai exercer. E o desenvolvimento, ele leva o desempenho dos colaboradores além, né? Ele trata aspectos individuais ou coletivos e ele tem uma dimensão a longo prazo, né? Então, o treinamento e desenvolvimento são práticas relacionadas a conhecimento, relacionadas a habilidades, atitudes, no qual a empresa busca tornar as pessoas melhores profissionais, né, colaboradores com desempenho melhor, e também acrescenta no desenvolvimento da carreira dessas pessoas, né? Ela investe nas pessoas para que esse conhecimento seja empregado dentro da empresa, mas também o conhecimento que as pessoas vão levar por toda a sua vida, né, por toda aí a sua carreira profissional. E quando a gente fala, então, de retenção de talentos e como o treinamento e desenvolvimento colabora, a gente tem aí, então, a ideia de que o colaborador, quando ele sente que a empresa investe nele, que a empresa o enxerga, que a empresa oferece para ele ali uma oportunidade de aprimoramento, de conhecimento, de desenvolvimento de habilidades, ele se sente valorizado, né? Porque, igual eu comentei, o treinamento e desenvolvimento colabora para a empresa porque as pessoas podem ter um desempenho melhor, uma produtividade melhor, mais qualidade, mas aquele conhecimento a empresa está depositando na pessoa. Se a empresa perde aquela pessoa, aquele conhecimento também se vai. Então, se uma empresa treina você, desenvolve você, te dá oportunidades de aprendizado, ela está te valorizando, ela está investindo em você, né? Para que você possa, né, contribuir, mas também é um ganho pessoal seu, que você vai levar para sua vida. Então, é por isso que o treinamento e desenvolvimento pode contribuir na retenção de talentos, porque as pessoas, né, que conseguem ter essa visão, conseguem enxergar essa realidade, vão ter aí um sentimento de engajamento, um sentimento de pertencimento, né, de reconhecimento de que a empresa investe nela. Então, traz aí um sentimento de valorização por parte da empresa. Então, se sente aí mais engajados e tem aí também um sentimento de lealdade com essa empresa que está oferecendo essa oportunidade. Também tem o treinamento e desenvolvimento, também tem o potencial de redução de turnover, porque se a empresa oferece um aprendizado contínuo para o profissional, né, investe nele, a pessoa vai ter um interesse menor de sair daquela empresa, né? Onde ele sabe que ali ele tem um aprendizado contínuo, ele está sempre em desenvolvimento, ele está sempre se desenvolvendo. Isso reduz o interesse que ele tem, às vezes, de ir para uma outra empresa, um concorrente que não vai oferecer essas mesmas oportunidades. E o treinamento e desenvolvimento também contribui, claro, para o desenvolvimento também das lideranças, né? Não só da operação, dos colaboradores como um todo, mas também dos líderes, né? Qual que é a importância de treinar os líderes? Que quando você tem líderes ali bem capacitados, que sabem instruir a equipe, sabe dar feedback, sabe conduzir, né? De uma forma aí que é tanto profissional e também humana, os liderados vão sentir que aquele é um ambiente bom para se trabalhar, vão confiar naquele líder, vão ter um bom relacionamento. Portanto, investir nas lideranças também é investir num bom clima organizacional, é investir também na qualidade de vida das pessoas.
E tendo esses aspectos, as pessoas têm interesse de permanecer na organização. Então, o treinamento e desenvolvimento tem muito a contribuir quando falamos de retenção de talentos. E aí, o nosso material até citou algumas vantagens competitivas que o treinamento e principalmente o desenvolvimento contínuo trazem para a empresa, né? Dividido aqui em dois aspectos. Primeiro, financeiro e operacional, que é justamente o ganho de competitividade e qualidade, aumento da lucratividade, aumento de produção, redução de desperdício e retrabalho. E olhando do ponto de vista humano e cultural, o treinamento e desenvolvimento tem aí traz aí uma possibilidade de capacitação contínua das pessoas, identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos, né? Então, atuando ali onde precisa ser desenvolvido, proporciona um melhor clima organizacional e diminui radicalmente o turnover, a rotatividade. Então, o treinamento e desenvolvimento, ele está relacionado com a eficiência e produtividade, né? Então, as equipes aí que estão bem treinadas, né, que já estão ali todas no mesmo nível de padrão, elas têm uma produção muito mais elevada, elas têm ali um nível de qualidade, de eficiência muito maior. Então, quando a gente fala de qualidade e risco, quando a pessoa está bem treinada, está segura do que ela faz, ela vai produzir com mais qualidade e também reduzindo diversos tipos de risco, não só de desperdício, não só de retrabalho, mas até de acidentes, né? Com relação ao clima organizacional e o diagnóstico, igual eu comentei, se você está bem treinado, está segura, a equipe está coesa, todo mundo ali do time trabalhando de uma forma padronizada, harmônica, dentro das expectativas, todo mundo com sentimento de pertencimento, com sentimento de valorização, o clima organizacional se torna muito melhor. Principalmente quando é também trabalhado a questão do trabalho em equipe, a questões comportamentais de uma forma geral, com relação ao respeito entre as pessoas, né? Então, tudo isso que é treinado e também desenvolvido com relação ao comportamento, também contribui para um bom clima organizacional. E o resultado final é pessoas continuamente capacitadas, né? Onde elas têm a oportunidade de gerar um aumento de lucratividade para as empresas, aumenta a competitividade dessas empresas no mercado. E falando dessa forma aqui, eu só quero fazer um comentário que às vezes pode parecer um viés muito frio, né? O resultado final é aumento da lucratividade e competitividade. Mas a gente está num curso onde a gente está aqui estudando para ter um olhar de dono, para ter um olhar de RH, de gestão, de líder, né? Então todos nós somos colaboradores. Todos nós sabemos da importância das questões humanas, né? De ter boas condições de trabalho, mas a gente está aqui reforçando sempre como que tudo isso aqui que a gente está estudando contribui para a saúde das empresas, né? E a gente já viu em vários outros tópicos que, contribuindo para a saúde dos colaboradores, consequentemente, a empresa também vai ser uma empresa saudável, né? De lucratividade, prosperidade. Então, eu só quis frisar para não parecer que é uma coisa fria esse comentário aqui do resultado final. E o risco do treinamento isolado, né? Hoje existe ainda assim um grande pensamento de que o treinamento ele é um custo, né? De que ele não traz retorno, de que é caro. Então, quando você trabalha o treinamento de uma forma isolada, sem, sem ter muita certeza do que precisa ser feito, sem medir os resultados do treinamento, ele realmente, com certeza, vai ser algo de desperdício de capital, né? Quando a gente vai organizar qualquer tipo de treinamento e desenvolvimento, precisa que seja feito um estudo para entender exatamente o que precisa ser trabalhado com as pessoas, quais são os pontos que precisam ser corrigidos, quais são as falhas que as pessoas apresentam, quais são os pontos fracos, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser melhorado, o que não está legal. Só então, com todas essas certezas e respostas, que um treinamento vai ser elaborado, né? Pensando no público certo, pensando numa duração correta, pensando nos objetivos a serem alcançados, para que então, depois que ele seja executado, ele seja medido para ver se as falhas que precisavam ser corrigidas realmente foram corrigidas depois do treinamento. Se o que precisava ser melhorado realmente pode ser melhorado depois do treinamento, né? Então, é uma integração sistêmica entre todo esse projeto, todo esse trabalho de levantamento de necessidades, execução de treinamento, medição de resultados, para que
seja algo que realmente traga retorno para as pessoas, equipes e, consequentemente, para a empresa. E aí, então, a evolução do treinamento funcional para o estratégico, né? O foco principal do treinamento tradicional é restrito à função atual, né? Em uma visão estratégica, você desenvolver competências pensando a longo prazo, pensando para o futuro. O escopo da aprendizagem tradicional é muito individual. Da visão estratégica, é tanto individual, mas também como coletiva e organizacional. A visão tradicional trabalha sempre os objetivos a longo prazo apenas para corrigir falhas e execução de tarefas. A visão estratégica já prepara as pessoas para inovações, para mudanças. Então, quando você está numa visão estratégica, você não vai só corrigir algum problema. Você também vai preparar as pessoas para o novo, para o futuro, para assumir novas posições, para atingir competências que talvez não sejam urgentes, mas que podem vir a ser muito necessárias, né? E a percepção de valor da visão tradicional, que é um custo, e da visão estratégica, que é um motor contínuo de valor e perpetuidade, porque realmente traz retorno. Então, a retenção de talentos, ela tem um ciclo, né, que envolve outras etapas que não só o treinamento e desenvolvimento. Por quê? Para que um treinamento seja efetivo, primeiramente a pessoa que está sendo treinada tem que estar na posição correta, né? Então, a contratação precisa ser efetiva, precisa colocar a pessoa no lugar certo, precisam ser pessoas que tenham interesse de aprender, que tenham essa busca natural pelo desenvolvimento, porque se for uma pessoa acomodada, passiva, que não quer aprender, que não quer sair do lugar, o treinamento e desenvolvimento não vai ter resultado. E aí, em seguida, o treinamento, né, ele deve ser apresentado, né, na perspectiva do real desenvolvimento das pessoas, o retorno que ele traz, demonstrando que a organização investe, né, no colaborador, despertando o desejo de participar, né, motivando, e aí, consequentemente, todo esse trabalho, como eu disse, traz inúmeros retornos, mas tem a capacidade realmente de criar na pessoa um sentimento de eu quero continuar aqui porque eu sou visto, eu sou reconhecido, eu sou valorizado, eu estou me desenvolvendo, eu estou melhorando, eu estou evoluindo. Então, isso faz com que diminua o turnover, né? O turnover, como a gente já comentou, é a movimentação da empresa, de entrada e saída de colaboradores. Então, diminuir o turnover quer dizer que os colaboradores permanecem por mais tempo na empresa, e isso é muito efetivo, né? Bons colaboradores devem permanecer o maior tempo possível para que a empresa tenha bons resultados, né? Você perder bons colaboradores é muito prejudicial. Você ter essa movimentação de gente entrando e saindo toda hora tem um custo muito alto, tem um custo de tempo, de dinheiro, de N fatores, perca de conhecimento, né? Então, diminuir o turnover é uma ação muito necessária para que as empresas possam se sustentar, ainda mais nos dias de hoje, que estão cada vez mais competitivos. E aí a gente entra aqui no outro tópico, né, que é a responsabilidade social. E o que é responsabilidade social? São ações voluntárias pelas quais as empresas integram as questões sociais e ambientais às suas operações, né? Vão além de obrigações legais e visam gerar um impacto positivo para a comunidade, para os colaboradores, para o meio ambiente, para a sociedade em geral. E aí eu dividi aqui alguns pilares para citar exemplos para a gente compreender melhor. Com relação à responsabilidade social, então, no que a gente pode voltar para os colaboradores, né? Promover um ambiente de trabalho que garanta saúde, segurança, bem-estar físico e mental. Com relação ao desenvolvimento, oferecer capacitação, treinamento, planos de carreira. Diversidade e inclusão, ter políticas, principalmente esse tópico, políticas atrativas de contratação para minorias étnicas, mulheres em cargos de liderança, PCDs, grupos etários diversos, né? Então, tanto os mais 50, os mais 60, sênior, né? Tanto quanto ter oportunidade aí para os jovens, para o primeiro emprego. Com relação à responsabilidade social dentro da questão ambiental, a gente tem a questão de gestão de resíduos, né, práticas de reciclagem, transição para economia circular, né, que é a reutilização de materiais, energia limpa, então a adoção de fontes de energias renováveis, embalagens sustentáveis, a redução de impactos, né, então diminuir a emissão de gases de efeito estufa, poluição, desperdício de água. Com relação à comunidade, né? O investimento social com relação a doações, repasses financeiros para projetos sociais, ONGs, saúde, cultura, o apoio local
no que diz respeito à compra de matéria-prima e contratação de fornecedores locais e regionais para fortalecer a economia ali da comunidade. Voluntário corporativo, então liberação e incentivo aos funcionários para dedicarem tempo a trabalhos voluntários, instituições parceiras. E também a responsabilidade na cadeia de valores da empresa, governança corporativa. No que diz respeito à ética nos negócios, né? Então, ter transparência nas relações com o mercado, com os concorrentes, com os órgãos governamentais, os consumidores. Ter uma conduta também transparente com os fornecedores, né? Então, ter práticas trabalhistas e ambientais justas. Muitos desses aspectos têm ali questões que são obrigatórias legalmente? Tem questões que vão trazer retorno não só para a comunidade, não só para o meio ambiente, não só para o colaborador, mas vão trazer retorno para a empresa? Sim. Tem questões de responsabilidade social que diminui até a carga tributária da empresa, né? Mas isso não tira a importância de que essas práticas sejam feitas porque ela traz só retorno para a empresa. Não, nós não tem que pensar dessa forma. O retorno para a empresa ele vai ser sempre importante, mas a gente tem que ter essas práticas também para que a gente apoie alguns stakeholders, né, que são as partes envolvidas, de forma a contribuir com o entorno que a empresa está inserida, com a comunidade que a empresa está inserida, né? Então, a comunidade, os funcionários, os clientes hoje são grupos que não são apenas recursos ou consumidores, né? Hoje, essas pessoas se posicionam de forma a esperar a posição da empresa, de forma a esperar que a empresa seja ética, seja honesta, seja transparente, contribua, né? Tenha sua responsabilidade com o que ela está fazendo, não polua o meio ambiente, tem responsabilidade, às vezes, de ofertar para a comunidade mais oportunidades, de respeitar os fornecedores locais, de incentivar a economia. Então, tudo isso traz benefício para a comunidade, para os colaboradores também. Então, a gente tem que pensar que são ações que trazem retorno para múltiplos interessados. Então, a responsabilidade social empresarial ela é fundamental para reter talentos, né, que é o nosso tópico, pois conecta o propósito individual do colaborador aos valores da empresa. A gente vai preferir trabalhar numa empresa que respeita, que trabalha com ética, com transparência, que tem ações onde você demonstra cuidado com a comunidade, igual eu comentei, que tem ações que são justas, que tem ali tanto mulheres quanto homens trabalhando, pessoas novas, jovens, negros, brancos, pardos, indígenas, né? A gente quer estar num ambiente que é assim, justo, acolhedor, ético, transparente, que tem uma ação, às vezes, para a comunidade, que incentiva a cultura. É muito mais interessante trabalhar para um lugar, para o empregador assim, do que trabalhar num lugar que só contrata o mesmo tipo de pessoa, que não respeita ninguém, que não é transparente com o que pratica, que ignora a comunidade, que prefere comprar de um fornecedor, até às vezes até de outro estado, do que daquele fornecedor local pequeno que precisa ali de um incentivo dentro ali da cidade onde ele está inserido. Então, a responsabilidade social ela traz o interesse das pessoas de estarem presentes, né? Porque também a responsabilidade ela influencia a percepção pública. Ela cria uma imagem. E essa imagem, ela pode, deve ser usada para mostrar para as pessoas, ó, eu sou um bom lugar para trabalhar, porque eu tenho todas essas ações, eu valorizo isso, eu valorizo aquilo, se você também valoriza, trabalhe com a gente, né? Então, a responsabilidade social, ela tem aí também um poder de atrair e reter pessoas para dentro da empresa. Então, hoje se pesa muito essa questão da geração de lucro com outros aspectos sociais, né? Você não pode ter a geração de lucro se você está prejudicando a
Perdi aqui a conexão por um momento, mas já voltamos. Vou compartilhar novamente, dando sequência agora na efetiva aula de hoje. Bom, então, caminhando para o fim dessa disciplina, o nosso material traz aqui para nós, com relação às competências, né, de talento, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Então, o material traz aí um resumo, né, uma seleção ali de competências que seriam mais essenciais. E aí a gente tem aqui a frase do autor, que diz que o mercado de trabalho passou a ser mais seletivo. Os requisitos para contratação ficaram mais exigentes, principalmente quanto à formação e experiência, sem falar das competências relacionadas ao comportamento cada vez mais valorizados. Então, não é aí uma novidade de que o mercado de trabalho ele passou por um momento muito intenso, onde as empresas exigiam muito, né, nas oportunidades, nas vagas, no recrutamento e seleção, porque a gente tem que ser mais seletivo, né? Porque hoje existe já essa mentalidade, né, por parte das empresas, dos empregadores, líderes RH, de que precisa contratar a pessoa certa, né, a pessoa certa para o lugar certo, investir no recrutamento e seleção, para você contratar o profissional errado para aquela empresa, é uma perda muito significativa. Hoje, a gente nota até alguns memes, eu diria, alguns comentários, que dizem que as empresas atualmente estão diminuindo o seu crivo, estão diminuindo as suas exigências devido à falta de profissionais, devido ao fato de que as pessoas hoje pedem demissão com muita facilidade, trocam de emprego, devido à gama maior de oportunidades que a gente tem hoje, né? Mas isso não é totalmente verdade, porque sim, pode ser que em algum momento, para algum cargo, principalmente o operacional, né, chão de fábrica, base, linha de frente, pode ser que tenha tido ali uma redução mesmo do crivo, porque realmente a rotatividade em muitos segmentos empresariais, a rotatividade é muito alta. Mas, quando a gente fala de melhores oportunidades, de cargos com melhor salário, de cargos de profissionais mais técnicos, isso não acontece. As empresas não vão investir uma remuneração acima, não vão investir um cargo de muita confiança, de mais responsabilidade para pessoas que não estão efetivamente adequadas para exercício da função, tá? Então, hoje, as pessoas que não têm muito interesse de carreira, que estão mais acomodadas profissionalmente. É, para esse público, pode ser que os empregadores não tenham muitas exigências, mas para aquelas pessoas que buscam crescimento, que buscam melhores condições, melhores salários, melhores oportunidades, é necessário sim que você esteja preparado, que você esteja apto, porque as empresas não vão, como eu disse, oferecer as melhores oportunidades para qualquer pessoa. Ela vai sim ser exigente. E o que é um talento, né? A gente já falou também sobre essa palavra em vários momentos, já trouxemos aqui um conceito, mas só para relembrar, então, que o talento, ele é a combinação de conhecimento, habilidade, atitude e potencial de desenvolvimento, né?
Então, o talento é aquela pessoa que apresenta bom desempenho no presente e que tem ali uma possibilidade de aprendizado contínuo para novas oportunidades no futuro. Talento é aquela pessoa que agrega valor, que gera ali um diferencial, né? Então, num time de pessoas que todas têm uma mesma função e uma mesma atividade. O talento é aquela pessoa que tem o desempenho acima, que ela é muito interessada, ela é proativa, aquela pessoa que você olha e fala: essa pessoa aqui tem potencial para mais, essa pessoa aqui eu gostaria de desenvolver para que ela tenha novas possibilidades, para que ela tenha uma promoção. Então, essa pessoa é o talento. Então, talento é conhecimentos, habilidades, atitudes, potencial de desenvolvimento, diferencial competitivo e aprendizado contínuo. E aí, aqui a gente tem algumas falas também do nosso material, o que diz que diversos gurus, empresários e consultores descrevem diversas competências necessárias para um talento, né? Inclusive Newton, né, que é líder da Visa Vale, foi dito isso em 2008, ele diz que o profissional indispensável é comprometido, é determinado, tem o perfil de entrega, deve apresentar flexibilidade, capacidade de interferir e talento para inspirar a equipe a inovar. Então, esse material aqui, ele trouxe, então, 7 hábitos, né? 7 ali, capacidades, habilidades que tornam as pessoas um talento, que torna ela um destaque, que torna ela uma pessoa que é mais vista, né, no meio dos outros colaboradores. E quais seriam, então, esses 7 hábitos ou 7 atitudes, né? A primeira delas é ser proativo, é ter iniciativa, né, para assumir, é ter iniciativa e assumir responsabilidades. Deixei cair aqui a tampinha da garrafa. Ser proativo é adaptar-se rápido às mudanças. Ser proativo é agir para alcançar objetivos pessoais e organizacionais. Então, a pessoa proativa é aquela que não fica esperando sempre alguém cutucar ela para ela fazer, não espera sempre alguém pedir, né? Ela tem iniciativa, ela se adapta, ela é desenrolada, né? Como podemos sim dizer. O segundo hábito seria comece com o objetivo em mente. Então, é aquela pessoa que sabe definir metas, manter foco nos resultados, alinhar objetivos pessoais os da empresa, então que sabe agir com planejamento, né? Não é aquela pessoa que vai trabalhando sem entender por que trabalha, que vai trabalhando sem propósito, que vai fazendo um monte de coisa sem saber onde vai chegar, né? Porque quando você não sabe onde você vai chegar, o que você vai alcançar, o resultado que é esperado, você está ali desperdiçando sua energia, né? Porque você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é muito importante ter um objetivo em mente. Terceiro hábito é, primeiro, o mais importante. Então, é saber priorizar tarefas, saber delegar responsabilidades, desenvolver e fortalecer a equipe, né? Então, esse aqui, ele traz, então, a ideia de que tem que saber ter um senso de urgência, tem que saber ter uma definição de prioridades, para que você não perca tempo fazendo coisas supérfluas ou superficiais, ignorando o que era mais urgente, o que era mais importante, o que exigia mais atenção, né? Então, primeiro, sempre o mais importante. Quarto, a relação do pense, ganha, ganha, né? O que quer dizer? Valorizar a colaboração, trabalhar em equipe para alcançar objetivos comuns, compartilhar responsabilidades e resultados. Então, é claro que, enquanto indivíduos, a gente sempre pensa em nós mesmos, mas que, quando a gente está no ambiente corporativo, a gente tem que ter essa mentalidade ganha-ganha, né? De valorizar a colaboração, de saber que o time ele tem mais chance de vencer em coletivo, compartilhar resultados, compartilhar ideias, ter troca entre as pessoas, desenvolver um bom relacionamento, eu te ajudo, você me ajuda, ter colaborações mútuas. Você tem muito mais chance de crescer na empresa e na vida se você construir bons relacionamentos. E um bom relacionamento, ele é ganha-ganha. Se você só pensar em você, você nunca vai ter um bom relacionamento, você não vai construir nenhuma amizade, não vai construir nenhuma parceria. E a gente sabe que hoje ter um bom networking, né, que é a rede de contatos, às vezes é até mais importante do que algumas questões técnicas para você chegar onde você quer chegar.
O quinto hábito é: procure primeiro compreender antes de ser compreendido, né? Então, é perder aquele hábito de querer falar de si mesmo, de pensar só nos seus próprios problemas, só nas suas próprias necessidades, e é saber ouvir, saber respeitar diferentes pontos de vista e desenvolver inteligência emocional e boa comunicação. É claro que quando a gente tem que falar, tem que se impor, tem que se posicionar, a gente vai fazer. Mas um bom profissional, ele sabe ouvir, seja o cliente, seja um colega de trabalho, seja um liderado, uma pessoa que está ali, às vezes, subordinada a você. Respeitar os diferentes pontos de vista, então, dentro de uma conversa, você ter cuidado para não desrespeitar a opinião do outro, saber que a opinião do outro também é válida, também pode agregar, né, para o ambiente, e desenvolver inteligência emocional e boa comunicação, para você, principalmente, conseguir se expressar, para você conseguir se posicionar, igual eu comentei, né, no tópico anterior, para você não ter atitudes impulsivas, impensadas, imprudentes, né, com inteligência emocional. Então, se você está passando por um momento ali de pressão, de tensão, de crise dentro da empresa, ou você está no atendimento ao público, um cliente que às vezes está com uma problemática ali difícil de resolver, a inteligência emocional ela te ajuda a não ter respostas, não ter comportamentos que vão mais te prejudicar do que ajudar. Sexto hábito é criar sinergia, né? Então, valorizar as diferenças, estimular a criatividade e inovação, trabalhar de forma colaborativa para obter os melhores resultados. E afine o instrumento, que é buscar o aprendizado contínuo, investir em capacitação, especialização e desenvolvimento profissional e atualizar conhecimentos constantemente para manter a empregabilidade, né? Então, se manter sempre atualizado. E aí, sintetizando aqui, a gente pode ver que esses hábitos, eles são divididos em três pilares principais, que é a vitória particular, né, relacionada à independência e autogestão, a vitória pública, que está relacionada à interdependência e colaboração, e a renovação, que é a melhoria contínua, né? Então, são pilares fundamentais para o sucesso profissional. Então, o mercado de trabalho valoriza profissionais comprometidos, adaptáveis, inovadores, colaborativos e que estão em constante desenvolvimento, né? O aprendizado contínuo deixou de ser um diferencial e tornou-se um requisito quase obrigatório para o sucesso profissional. Porque o mundo, hoje, ele se transforma do dia para a noite, né? Tem algumas áreas em especial, principalmente a área da tecnologia, que o que hoje é praticado, semana que vem já está obsoleto, né? Então, hoje, para você se manter num bom nível profissional, você tem que estar constantemente se desenvolvendo, buscando aprendizado, porque senão rapidamente você está obsoleto e facilmente substituído, né? Então, é muito necessário para que você se mantenha num bom nível, que você tenha sempre um desenvolvimento constante das suas habilidades e competências. E aí é justamente o que a gente comentou antes no treinamento e desenvolvimento. Se você é um profissional que tem a ambição de crescer, de se desenvolver, de estar sempre num bom nível, com as melhores oportunidades, e a sua empresa oferece treinamento e desenvolvimento para que você não precise dispendiar do seu capital, para que você não precise procurar fora, se dentro do próprio local de trabalho você já tem essa oportunidade, tem que ser percebido como uma oportunidade enorme, né, que a empresa está te proporcionando. E aí, com certeza, colaboradores que têm essa mentalidade, conseguem perceber o valor que o treinamento e desenvolvimento tem, eles vão, com certeza, querer permanecer na empresa que oferece esse tipo de condição. E agora, a gente vai entender um último tópico aqui, que ele traz muitos desafios e oportunidades, né? Que são as diferentes gerações disponíveis no mercado de trabalho. A gente já falou em vários momentos que os colaboradores, né, que cada indivíduo é diferente do outro, que cada um tem seus anseios, suas necessidades, seus desejos, suas percepções sobre o ambiente, né? E que tudo isso impacta na gestão de pessoas. E um outro aspecto que impacta é justamente a questão das gerações. Então, o mercado de trabalho ele é formado por diferentes gerações
que convivem no mesmo ambiente, né? Cada um com seus valores, expectativas, formas de trabalhar. Então, as gerações, né, são as pessoas em diferentes faixas etárias, nos quais, geralmente, as pessoas que estão numa faixa etária próxima compartilham ali de de semelhanças, né? Então, às vezes, uma pessoa que está ali na faixa dos seus 40 anos vai ter ali diferentes perspectivas de uma pessoa que está na sua faixa de 20 anos, né? Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente está num time que engloba todo esse tipo de perfil de profissional. E que, inclusive, é muito importante que tenha diferentes perfis, porque senão todo mundo que. Se todas as pessoas forem iguais, tudo vai todo dia ser feito igual. Nunca vai ter inovação, criatividade, mudança, né? Todo mundo fica na zona de conforto. O crescimento, ele vem da zona de desconforto, né? Então, é muito importante ter pessoas diferentes para gerar ali ideias diferentes, o conflito positivo. Então, para que essa convivência entre as gerações seja produtiva, as organizações precisam compreender as características, motivações, necessidades das gerações, promovendo um ambiente baseado na diversidade. E a primeira geração que tem aqui no nosso material é a Baby Boomer, que é de 46 a 64. E os Baby Boomers, a gente tem que imaginar que as gerações influenciam a sociedade e a sociedade influencia as gerações, né? Gerações não, as pessoas. Então, é um ciclo. As pessoas influenciam a sociedade influencia as pessoas. E quando eu digo sociedade, incluem também as questões históricas, as questões econômicas, né, que algum momento foi vivido, né, por um grupo de pessoas. E esse grupo aqui, por exemplo, ele passou ali pela questão da Segunda Guerra Mundial. É um grupo de pessoas, né, os baby boomers, que teve ali uma proximidade, né, maior com esse contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente pode imaginar dessas pessoas? Pessoas que passaram por um contexto histórico tão crítico, né? Eles veem hoje, a sociedade que a gente vive hoje, de uma forma, digamos, claro que cada um vai ter sua opinião, né? Mas no contexto de uma opinião geral. Hoje o mundo é muito mais fácil do que na época que eles nasceram, né, que eles presenciaram esses contextos históricos críticos, né? Hoje o mundo ele é conectado, ele é fácil, ele é acessível. Essas pessoas aqui perceberam uma época onde as pessoas tinham uma certa preocupação até de sobrevivência, né? Não em todas as cidades, mas nas cidades no mundo, de uma forma geral, onde foi visto os impactos da guerra, os impactos econômicos e políticos da guerra, as pessoas valorizavam muito mais a estabilidade, a sobrevivência, né? Então, o que tudo isso que foi vivido traz de características para esses profissionais nos dias de hoje, né? Profissionais que são aí muito mais experientes, são sênior, né? Estão aí já na faixa dos seus 50, 70 anos. Então, como que eles são definidos, né, de forma geral, pelos especialistas que estudam as gerações. Então, hoje, os baby boomers são profissionais experientes, otimistas, né, resilientes, que desenvolvem habilidades ao enfrentar diferentes crises econômicas e sociais. Eles valorizam a estabilidade, a liderança, a organização, o compromisso com os resultados, sendo importantes referências para o desenvolvimento técnico e comportamental das gerações mais jovens. Então, vamos imaginar. As pessoas, antigamente, elas tinham uma lealdade muito grande ao trabalho, né? O trabalho era visto de uma forma diferente do que é visto hoje. As condições de trabalho, de qualidade de vida, antigamente, ficavam em segundo plano. Então, são profissionais que se desenvolveram com uma dedicação a mais pela empresa, com uma lealdade a mais, com uma disponibilidade de entrega maior, né? E são profissionais que muitos gostavam de trabalhar. E que hoje, muitos
gostariam, né, de permanecer no mercado de trabalho, são pessoas que têm uma experiência de vida muito interessante para agregar para as novas gerações. Então, é claro que nem todos os segmentos, às vezes, vai ter possibilidade, né, desse público, mas o ideal é que todos os públicos geracionais estejam presentes na empresa para que haja diversidade, consequentemente, como já foi dito, inovação. Então, as principais características dessa geração: experiência, maturidade, liderança, organização, comprometimento e responsabilidade, boa gestão do tempo e compartilham conhecimentos e desenvolvem equipes. Bom, enfim, partindo para a geração X, que é de 65 a 82, né? Já é uma geração sênior, hoje em dia também, um pouco mais nova do que a anterior. E foi uma geração que cresceu num período de mudanças econômicas e sociais também, as relações trabalhistas, né, mudando bastante nessa época. E foram profissionais que até por ter visto, por ter conhecido não, mas por ter tido ali, terem crescido num mundo onde estava passando por uma transição, né, de uma geração que tinha visto, como a gente comentou, crises históricas muito críticas, né, problemas, tinha visto cenários políticos muito críticos, foi uma geração que ela cresceu e se desenvolveu mais cautelosa, né, mais preocupada também com a estabilidade. São pessoas que cresceram buscando uma carreira sólida, muitas pessoas que gostariam de permanecer a vida toda na mesma empresa, ou até permanecer a vida toda numa mesma empresa, que valorizava ocupar cargos de gestão. Então, é uma geração onde seu líder, onde seu gerente era o auge do sucesso, né? Então, eram pessoas também que tinham uma entrega, uma disponibilidade e que, consequentemente, algumas até comprometiam um pouco a qualidade de vida, né? Isso também acontece tanto com essa geração como várias outras, né? Então, hoje, a gente percebe que essa aqui foi uma das gerações mais interessadas em cargos de liderança e de gestão. Então, as principais características: o pragmatismo, responsabilidade, estabilidade profissional, facilidade de aprendizado, perfil conservador, foco no crescimento da carreira. A geração Y já é aí uma geração mais nova, né, que as anteriores. As pessoas estão aí na faixa dos 40, 50. Eu tô um pouco ruim de conta, gente. Me perdoe aí, que olhando só aqui de cabeça, não fiz números, não fiz contas exatas aqui, mas é uma geração um pouco mais nova que as comentadas anteriormente, e é uma geração que que nasceu, né, e cresceu já com uma certa inovação tecnológica, né, muito diferente da que a gente vê hoje em dia, mas existia ali algumas inovações que influenciam, né, os aspectos da época. Então, são profissionais que já se desenvolveram de uma forma mais dinâmica, mais inovadora, né? Mais orientada para resultado, nessa época que as questões trabalhistas e de produtividade, de qualidade, já eram vistas de uma forma diferente, já existiam melhores, as condições de trabalho já eram uma preocupação, né? Já fomentava ali uma preocupação com esse tema. Então, são pessoas que começaram a ter uma busca por propósito, né? Buscaram ali ter um sentido no que ela era realizado, mas foi uma geração que já começou a ter ali sinais de ansiedade, sinais de imediatismo, já não tinha mais o mesmo sentimento de lealdade por uma empresa, né? Já tinha aí, já enxergava o mundo com mais possibilidades, né? Então, toda a questão histórica dessa época formou aí pessoas mais dinâmicas mesmo, mais inovadoras, começaram a romper ali aquele tradicionalismo anterior. Então, as principais características: facilidade com tecnologia, agilidade e inovação, busca por desafios e crescimento rápido, valorização do feedback, reconhecimento, trabalho com propósito, foco em resultado, flexibilidade e capacidade de adaptação.
E aí a gente teve aí o boom dessas gerações que estão aí em alta, né? Fala-se muito sobre elas, que é a geração Z e a geração Alfa, que não está no nosso material, mas eu trouxe aqui a fins de contribuição de atualização também. E a geração Z, ela já cresceu no mundo digital, né? A internet já existia, mais uma vez, não é da forma que existe hoje, mas já existia internet, já existia rede social, né? O Orkut, o MSN, o YouTube, já existiam. Então, o acesso à informação já era muito mais rápido. E é uma geração que viu os pais terem aquela dedicação, os pais que são as gerações anteriores, terem uma dedicação ao trabalho, terem ali, às vezes, como eu comentei, uma entrega muito grande, uma dedicação muito grande. E a gente percebe que essas duas gerações aqui, elas criaram ali uma ideia de que algumas posições hierárquicas não compensam, né? A gente vê muito sobre isso, principalmente na rede social, e também é uma tendência do comportamento dentro das empresas, que é que hoje os cargos de liderança eles estão sendo um pouco abandonados pelas gerações mais novas. A geração mais nova ela não quer a responsabilidade de um cargo de liderança que carrega com ele uma bagagem de estresse, que carrega com ele uma bagagem de muita tensão, de muita pressão. É claro que isso não é a realidade de todas as empresas, mas existe aí um estereótipo, né, de que o líder é uma pessoa que não tem tempo, que é sobrecarregada, que está sempre pressionada, né? Então, as gerações anteriores criaram esse estereótipo. Quando a gente vê num filme uma pessoa que é bem-sucedida, que é líder, que é o gestor, que é o CEO, é aquela pessoa que não tem tempo, que a família fica largada, que sai de casa sem tomar café da manhã, passa na cafeteria, sai tomando seu cafezinho enquanto está indo com a sua maletinha para o escritório, dentro do carro. Até os filmes criam esse estereótipo, né? Então, isso mudou como as gerações veem os cargos de liderança e de gestão. A geração Z, igual como eu comecei a comentar e fiz esse paralelo, ela é uma geração que valoriza a flexibilidade, a autonomia, a diversidade, o desenvolvimento contínuo, propósito, buscando organizações que oferecem aprendizado, inovação e qualidade de vida. Isso aqui é muito interessante também, né? A diversidade nunca foi tão bem vista, né? A nova geração entende de uma forma muito melhor que as pessoas são diferentes, né, em vários aspectos, e tem um respeito muito maior pela diversidade, né, e é muito interessante a gente ver os relacionamentos dentro da empresa com essa perspectiva, né, do respeito ao diferente. E a geração alfa, gente, é a geração que nasceu no mundo digital, né? Ela já sabe mexer com inteligência artificial, dispositivos inteligentes, está altamente conectado. Então, é uma geração que tem muita facilidade com a tecnologia, né? Consegue ter um pensamento inovador, um aprendizado personalizado. No futuro, espera-se que valorize ambientes altamente tecnológicos, colaborativos, flexíveis, voltados à criatividade e aprendizagem contínua. Então, a geração alfa, ela ainda não está no mercado de trabalho, né? Mas logo, muito, muito, muito em breve, ela estará, né? Muito em breve, talvez principalmente como aprendizagem, primeiramente no sentido de um jovem aprendiz, um estagiário, né? Devido à idade dessas pessoas da geração. E ainda é difícil ter certeza de como essa geração vai se comportar dentro da empresa, né? Existem aí perspectivas, existem aí, previsões, mas eu acho que vai seguindo essa tendência da geração Z, né, de valorizar muito a flexibilidade, a autonomia, a liberdade, qualidade de vida, que são realmente aspectos que são muito interessantes. A qualidade de vida é essencial, né? Mas a autonomia e a flexibilidade também são aspectos muito interessantes, que não são verdade absoluta para todas as pessoas, nem todo mundo gosta, muita gente gosta de rotina, muita gente não gosta de mudança, né? É mais pragmático aí, mas
existe uma tendência, né, da nova geração a querer ser mais livre, né? E também encontra propósito e sentido naquilo que está realizando, não fazer as coisas só por fazer. Existe uma tendência da nova geração a trabalhar mais por resultado, né, e menos por carga horária. Existe aí, então, essa tendência de que os resultados eles sejam acima do seu da sua presença no trabalho, então a questão do trabalho remoto, né, o home office, ou mesmo que seja híbrido, né, então tudo isso aí é uma tendência que mostra que a nova geração ela quer ter mais liberdade e que ela quer entregar o que precisa ser entregue, sem precisar cumprir tabela, sem precisar ter um horário rígido, sem precisar estar sentadinho ali na cadeira do escritório todo dia. Então, cada geração possui competências e expectativas diferentes. Cabe às organizações compreender essas diferenças, promover um ambiente colaborativo, aproveitando os pontos fortes, né, de cada grupo para aumentar a inovação e buscando sempre reduzir os conflitos e alcançar os melhores resultados. E para finalizar a nossa disciplina, a gente vai só pincelar algumas outras, não diria práticas, nem subsistemas, mas algumas outras aspectos, né, da gestão de pessoas que também contribuem para a retenção de talentos, né? A retenção de talentos, como a gente já disse várias vezes, também é um desafio, né? O mercado está muito competitivo, as pessoas cada dia têm novas e novas oportunidades, né, melhores. E então hoje não basta apenas contratar o bom profissional, é necessário motivá-lo, desenvolvê-lo e oferecer boas condições para que ele permaneça. Então, né, a gente tem aí essa vertente, né, essa situação, né, de que a escassez de profissionais qualificados exige que o RH seja um parceiro de negócio, promova atração, desenvolvimento e retenção de talentos para gerar vantagem competitiva por meio das pessoas. Então, estratégias para retenção de talentos. Nesse aspecto aqui, a gente vai citar que existem a busca por determinados profissionais que podem favorecer, que podem contribuir para a retenção de talentos. Por quê? Às vezes a empresa ela está muito acostumada a buscar as mesmas pessoas, os mesmos perfis, os mesmos canais, e tem ali algumas outras possibilidades que pode ajudar a empresa a encontrar outras pessoas e outros perfis que pode ter mais chance de retenção de talentos, né? Quais seriam essas possibilidades, então? Recontratar um ex-funcionário. Se o funcionário saiu da empresa, às vezes, por iniciativa própria, não foi desligado por um problema que ele ocasionou, não foi desligado por mau desempenho, esse ex-funcionário já conhece a empresa, já está adaptado à cultura, a empresa já sabe o que esperar dele, né? Porque já o conhece, então pode ser uma possibilidade para resgatar talentos perdidos. Outra possibilidade, né, com relação a profissionais, é aproveitar a experiência de aposentados, né, de pessoas mais sênior, é ter programas de estágio para que também seja possível encontrar profissionais que estão no primeiro emprego, que estão saindo da faculdade, que estão saindo de um curso, e lapidar essas pessoas de acordo com a empresa. Então, você pegar uma página em branco, né? O profissional ali que está na sua primeira oportunidade, preparar ele, lapidar, desenvolver de acordo com o que a empresa exatamente precisa, né? Então, é muito positivo. Programa de trainee e formação de futuros líderes, né? Também são aí práticas nos quais as empresas podem estar realizando a fim de formar gestão, a fim de formar líder, a fim de formar pessoas que vão ocupar altos cargos, né? O programa de trainee e a formação de futuros líderes são práticas, né, que serão desenvolvidas ali, programas que serão desenvolvidos entre colaboradores que já estão na empresa, que são ali selecionados, escolhidos, que têm potencial, e aí acontecem várias oportunidades de treinamento, mentoria, coaching, workshop, né, treinamento tanto interno quanto externo, a fim de preparar essas pessoas para futuras posições, para que a empresa não precise buscar líderes no mercado, né, contratar novos colaboradores.
Até porque é muito mais fácil, muito mais positivo, em diversos aspectos, você preparar o colaborador da empresa para ele ser um líder e depois substituir a posição que ele ocupava antes, que era operacional, do que você manter o operacional e ficar contratando o líder. O líder é muito mais difícil de achar. O líder ele exige muito mais competência, exige mais conhecimento, exige mais habilidade, é um profissional difícil de encontrar, né? E aí, quando você fica sempre trazendo um profissional de fora, de fora, de fora, para ocupar as melhores oportunidades, o time interno fica desmotivado, né? A empresabilidade é a capacidade da organização de atrair e manter profissionais. Então, empresas que oferecem oportunidades de crescimento, valorização, bons benefícios, qualidade de vida, ela tem aí mais oportunidade de apresentar a sua empresabilidade para o mercado, né? De mostrar para o mercado, por meio das seus canais, as práticas internas que ele tem e que são de interesse das pessoas. A cultura organizacional, né, favorece o comprometimento, o bem-estar, o desempenho das equipes, né? Então, ambientes baseados no respeito, no reconhecimento, na justiça, na colaboração, na confiança, vai trazer melhores resultados, vai fazer com que as pessoas se sintam bem, vai fazer com que as pessoas gostem daquele local, crie ali um sentimento de afeto, de lealdade, então interesse em permanecer. A comunicação, né, quando ela é tratada de forma clara, transparente, eficiente, né, gerando ali trocas positivas, administrando bem os conflitos. A comunicação ela tem aí a capacidade de fazer com que as pessoas também tenham interesse de permanecer, né? Porque boas decisões são tomadas, as pessoas te respeitam, ouvem suas ideias, você é ouvido e também tem oportunidade de ouvir, você tem oportunidade de se expressar, você também aprende com o que você ouve. É muito comum a gente ouvir em entrevistas de desligamento as pessoas criticando a comunicação entre as áreas, criticando a comunicação do líder com os liderados. Então, é um aspecto que influencia muito na satisfação. E a liderança, né, como a gente também já citou várias vezes, o líder ele tem um papel fundamental na retenção de talentos, né? O líder ele tem que orientar, ele tem que desenvolver, estabelecer uma relação de confiança, né? O crescimento profissional, um ambiente saudável para as pessoas desenvolverem. Tem que ter aí uma atuação baseada na ética, no respeito, no apoio, né? No fortalecimento dos colaboradores. Então, a gente sabe também que uma liderança ruim pode causar uma grande insatisfação e o interesse das pessoas de se desligar para poder trocar de ambiente por conta de uma única pessoa que às vezes é o seu líder e que realmente torna o ambiente desagradável, tóxico, até coisas mais graves, né? E o plano de carreira também é algo que permite que o colaborador visualize possibilidades de crescimento, né, dentro da empresa. Então, ele sabe que se ele alcançar tais resultados, tal desempenho, ele tem a chance de crescer, de ser promovido, de mudar de nível, de mudar de posição, de alcançar outros cargos, né? De chegar onde ele almeja chegar. Então, o plano de carreira ele também aumenta a satisfação, ele faz a pessoa ter o interesse de trabalhar bem para chegar, né, naquele patamar, né? Ele faz a pessoa ter o interesse de se desenvolver, de crescer. E quando a pessoa é promovida, é reconhecida, né, o trabalho dela é valorizado, cria um sentimento de orgulho, né? Quem não gosta de ser promovido? Não só, claro, tem o aspecto financeiro, tem o aspecto de condições de trabalho, que geralmente para os líderes existe aí mais autonomia, mais flexibilidade, mas você trabalhar bem, ser reconhecido por isso e alcançar um resultado que você almejava por meio do seu esforço, da sua dedicação, é muito satisfatório, né? Então, empresas que possibilitam esse tipo de oportunidade são muito bem vistas. E é claro, né, o salário, benefício, reconhecimento é muito importante para manter as pessoas engajadas e motivadas. É claro que o salário, tudo que é numerário, ele, com o tempo, se torna comum, né? Hoje, se a pessoa recebe um aumento de salário, ela se acostuma tão rápido com aquele valor novo que daqui a um ano ela já acha pouco, né? A gente, enquanto ser humano, tem aí esse comportamento natural. Então, o salário,
É claro que um bom salário faz todo mundo querer permanecer na empresa, né? Se você vê que a empresa paga um valor acima do mercado, ou mesmo que seja apenas um valor justo, com o que você pratica, com as suas necessidades pessoais, você vai querer permanecer ali para não ir para outro lugar que não vai ter uma remuneração que te agrade tanto, né? Isso aí é uma coisa óbvia, né? Mas os benefícios, eles também trazem ele muito valor, né? Enfim, tem diversos benefícios. Como a gente já comentou, plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, cesta básica, né? Que são os mais comuns. Mas tem aí hoje cartões de multibenefício que oferece descontos e às vezes até um valor depositado para você, para cultura, para lazer, para abastecimento, né? Esse ajuda de custo de diversas situações, existem premiações, as comissões, as recompensas, né? Além de benefício, a gente também pode citar a bolsa de estudo, a gente pode citar até o home office, que é um modelo de trabalho, mas que muita gente vê como um benefício, né, que a empresa proporciona. Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha ou não mais interesse de permanecer. E aí, concluindo tudo o que foi dito nesses últimos encontros, a retenção de talentos depende de um conjunto de fatores, né? O que às vezes me retém como profissional não retém o meu colega. Então é necessário que a empresa entenda muito o seu público e os seus colaboradores para investir naquilo que realmente vai trazer resultado para a equipe, vai agregar valor para a equipe. Então são diversas práticas, são diversos subsistemas, que devem ser trabalhados para promover um ambiente atrativo para as pessoas, né? E as empresas que investem nas pessoas fortalecem o seu capital humano, aumentam o engajamento, conquistam os melhores resultados de forma saudável e sustentável. Então, é muito importante que o RH, os líderes, a alta diretoria, tenham essa mentalidade e tenham, dentro das suas práticas, um planejamento, um estudo, para que tudo isso possa ser executado da melhor forma possível, né? Não adianta você falar, eu vou oferecer isso aqui e fazer mal feito, ou como eu disse, oferecer algo que para aquele público não tem valor nenhum, né? Então, é muito importante o planejamento das ações antes delas serem executadas, para que o trabalho, né, para aquilo que a empresa está investindo, realmente seja produtivo e traga realmente aí melhorias. Então, a gente conclui a disciplina de gestão de desempenho e retenção de talentos. Comentamos aí sobre todas as práticas, né? Falamos sobre vários tópicos relacionados. Espero que tenha contribuído aí para a formação de vocês, espero que tenha sido claro, né? E mais uma vez me coloco à disposição, né? Agradeço aí a oportunidade e tenha uma boa noite. Abraço.